Meus irmãos, bom dia a todos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos aqui numa manhã de segunda-feira, no dia 30 de março, e vamos iniciar aquela que é, pelas minhas contas, a terceira semana de nossa quarentena, com a leitura de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. O texto diz assim, fique comigo aí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Os meus irmãos já podem entender comigo, e vocês já intuíram isso, que esse texto de Salomão, escrito há 3.000 anos atrás, é atualíssimo, é relevantíssimo, sobretudo numa época da vida em que muitos estão vivendo num ritmo muito acelerado e que, por outro lado, muitos mais estão vivendo em dias de pausa. Quem ia casar desmarcou o casamento, quem ia viajar adiou a viagem, quem ia comprar não comprou, quem ia vender também não vendeu, quem ia sair não saiu e quem ia retornar ainda não retornou. Percebam que os nossos tempos são tempos diferentes, mas o sábio já começa dizendo no seu texto que tudo, ou literalmente para tudo, o conjunto das coisas, ou para o conjunto de todas as coisas, sem exceção alguma, tem um tempo determinado, uma ocasião certa, uma estação própria, e que para tudo existe um propósito, uma finalidade. Em todas as coisas há um resultado preciso a ser alcançado. Esse versículo primeiro do texto também já nos comunica, portanto, à luz destas coisas iniciais que disse a vocês, que no grande mundo de Deus não há acontecimentos aleatórios e que há um plano inteligente, uma razão de ser, inclusive para aqueles incidentes, para aqueles fatos e aqueles eventos aparentemente ocasionais e imprevisíveis. Mas será que isso é verdade mesmo? Alguém poderia perguntar. O sábio está decidido a demonstrar que sim, é verdade, que no grande mundo de Deus não há fatos aleatórios. Tudo tem o seu tempo e em tudo existe uma razão e uma finalidade a ser buscada. Para demonstrar isso, o sábio escreveu 14 antíteses nos versículos 2 a 8. Nesses versículos, o sábio, através dessas antíteses, cobre praticamente todas as atividades e aspectos da existência entre a vida e a morte, para acentuar que nada é aleatório, que há um tempo oportuno e uma finalidade para todas as coisas e para o conjunto delas. Foi nesse sentido que ele colocou a sua primeira antítese, muito mais geral, que parece abranger todas as demais, no capítulo 3, versículo 2, primeira parte. Ele disse: há tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui nós temos o início e o final da vida. E, naturalmente, tudo que ocorre entre esses dois pontos, tudo está determinado. Existe um tempo para todas as coisas e um propósito para todas elas. Segundo os versículos 2, segunda parte, e 3 do capítulo 3 de Eclesiastes, existe um tempo para todas as atividades criadoras, construtoras e também para todas as atividades destruidoras, desfazedoras.
O sábio disse: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Vejam que, segundo ele, há o tempo da ascensão e há também o tempo do declínio. Há o tempo de fazer e o tempo de desfazer, o tempo de preservar a vida e o tempo de perder a vida. Nos versículos 4 e 5 estão em vista as fortes emoções em virtude da existência ou inexistência de celebrações privadas e públicas a respeito do casamento e do divórcio. Ele disse: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de espalhar pedras é provavelmente alusão a uma conhecida metáfora judia para casamento. Lá nos versículos 6 e primeira parte do versículo 7, tem em mira aqui as ambições, os projetos pessoais, as posses. Diz assim lá: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Vejam que há um tempo para acumular e há também um tempo para se desfazer do que se acumulou. E por fim, versículo 7, segunda parte, versículo 8, dizem assim: porque aqui a tônica é posta nos relacionamentos pessoais e nacionais. Então ali se diz: tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A partir do nosso texto, eu desejo destacar somente 3 verdades que ele comunica, sobretudo levando em consideração os versículos imediatamente seguintes, e dentre os quais alguns deles eu farei referência e citarei aqui para os meus irmãos. Em primeiro lugar, o propósito do texto não é apenas ensinar que todos os eventos da existência, entre o nascimento e a morte, têm um tempo oportuno e uma finalidade estabelecidos por Deus. O propósito do texto é também dizer, conforme o que está no versículo 11, primeira parte do capítulo 13 de Eclesiastes, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A palavra hebraica para a portuguesa formoso indica beleza física, mas é mais correto entendê-la aqui nesse contexto como se referindo à adequação de tudo aquilo que Deus faz. O que o sábio está querendo dizer é que tudo que Deus faz é lindamente adequado, é belamente apropriado. Há uma beleza na forma como Deus ordena o seu cosmo, de modo, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus fez é belo, é adequado, é apropriado, inclusive quando estabelece tempos de anormalidade, como é o caso dos nossos. Em segundo lugar, o sábio também nos ensina que, frente ao exercício soberano de Deus em estabelecer tempos e propósitos, a nós, réis mortais, convém a humildade. E eu sei disso porque, por um lado, está escrito no versículo 11, segunda parte, que Deus pôs a eternidade do coração do homem, e por outro, que lhe impôs limites, de modo que o homem não pode, aspas para o sábio aqui, descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. A eternidade no coração do homem talvez signifique seu desejo e mesmo sua vocação para ir além do tempo e para perscrutar as razões maiores para todas as coisas, mas que nessa busca ele encontra severas limitações. Essa é uma realidade da filosofia, uma realidade da ciência e também uma realidade da religião. O homem quer alçar-se para além da situação imediata, mas se depara com suas próprias limitações, de modo que ele ainda assim não pode compreender desde o princípio até o fim. Como Deus fez todas as coisas belamente ordenadas, sem que possamos sondar as suas mais profundas razões, cumpre-nos então uma atitude de aquiescência humilde com aquela porção, uma porção que é toda suficiente, diga-se de passagem, que nos foi revelada. Em terceiro lugar,
O só saber que Deus controla todas as coisas e que nada refoge ao seu comando já é motivo de grande conforto, de grande segurança em momentos tão incertos quanto os nossos. Esse é o teor do capítulo 3, versículo 14 do livro de Eclesiastes. Lá está escrito assim: sei que tudo Deus faz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Mas não só. O sábio também comunica a firmeza de Deus em seus propósitos para que saibamos que as coisas não permanecerão sempre como estão agora, no presente tempo. Sabe aquelas antíteses dos versículos 2 a 8? Pois bem, elas já comunicam que toda a existência não é só de arrancar o que se plantou, de derrubar o que se construiu, de chorar, de perder, de rasgar. Aquelas antíteses comunicam também que há tempos de plantar, de construir, de sorrir, de ganhar, de coser. Isso porque Deus garante a continuidade dos seus planos. É isso que nós temos no versículo 15 agora, do capítulo 3. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Agora, por favor, atenção neste ponto, porque aqui não se tem uma promessa no sentido de que após as calamidades todos voltarão àquele estado de bonança que um dia experimentaram. Algumas perdas podem ser permanentes. O que Salomão quis comunicar é que, se no presente os tempos são de perdas, desfazimentos e prantos, Deus fará com que tempos de estabilidade, outrora vividos, voltem a acontecer. Então, meus irmãos, sabe qual é o resumo desta obra? É que nos tempos de bonança e estabilidade, não nos vangloriemos e não nos esqueçamos de Deus como se esse estado fosse eterno, ou como se ele tivesse sido causado pela nossa força ou pela nossa inteligência. Em segundo lugar, por outro lado, nos tempos de angústia, de incerteza, não nos desesperemos como se Deus nunca mais viesse a nos dar novos tempos de refrigério. Volto de novo os seus olhos para o que disse o sábio: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, para os meus irmãos, estejamos certos do controle de Deus, sejamos humildes nesta hora, mas ao mesmo tempo nos enchamos de esperança, porque Deus pode a qualquer momento trazer tempos melhores para a nossa realidade. Agora, os meus irmãos me perguntam: hoje, pastor, é tempo de quê? Bom, em primeiro lugar, eu diria que hoje é tempo de ficar em casa quando se pode ficar em casa. Há um sem número de pessoas que não podem ficar em casa. Enquanto alguns devem ficar, outros devem sair. Quando aqueles que podem ficar em casa ficam em casa, contribuem com aqueles que não podem ficar em casa e devem sair. Além disso, hoje é tempo de lamentar pelo estado da Igreja de Jesus Cristo, porque, eu repito para os meus irmãos, os nossos tempos são tempos de anormalidade, os nossos cultos domésticos, esses que temos realizado. Tenho certeza que os meus irmãos têm acompanhado as orientações do nosso grupo de WhatsApp, mas esses cultos domésticos que temos realizado não passam de arremedo, como disse hoje a mim um pastor amigo, um arremedo daquelas celebrações que antecipam as bodas do Cordeiro. A igreja não expressa e não proclama a figura de seu corpo de Cristo nos encontros online, por mais calorosos que eles sejam. Então, se por um lado é tempo de ficar em casa quando se pode e sair quando se deve,
então, por outro lado, também é tempo de lamentar, porque nós vivemos em um estado de anormalidade. É tempo de humilhação, é tempo de súplica. E súplica para que Deus volte a abrir as casas de oração e reúna as suas igrejas para a adoração pública. Por fim, meus irmãos, também é tempo de renovar o compromisso com o culto doméstico. Logo, logo, nos próximos dias, a gente vai voltar nesse assunto, falar com mais vagar a respeito do culto doméstico. Mas, por fim, eu também diria que hoje é tempo de buscar de Deus discernimento, porque ter discernimento nunca foi uma necessidade tão urgente quanto aquela que é imposta às várias gerações do nosso tempo. De um lado, ter as melhores expectativas em Deus e ver tantas coisas boas que Deus está fazendo no momento, mas por outro, sentir o peso de sua mão e lamentar o estado da igreja. Isso exige também discernimento. A necessidade também de discernirmos os nossos tempos em suas muitas interferências políticas e econômicas, em meio a notícias falsas, em meio a interesses ocultos da grande massa da população. E daqui para frente, ser-nos-á necessário, como nunca antes, entender, discernir até que ponto o Estado age como ministro de Deus, que louva o bem e pune o mal, numa aproximação de Romanos 13, e, por outro lado, a partir de que ponto se torna o Estado uma aproximação de Apocalipse 13, agindo de maneira deliberadamente cristã e contra as liberdades públicas. Eu quero concluir a minha fala dizendo para os meus irmãos, nunca foi tão necessário ter discernimento. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia das suas igrejas. Esse é o nosso pedido e a nossa convocação aos irmãos, a fim de que oremos a Deus nesse sentido. Deus abençoe vocês. Vocês sabem que ao longo da semana nós vamos tentar manter, se Deus assim nos permitir, os nossos horários habituais de culto nos mesmos dias e também com as mesmas ênfases. Espero que vocês estejam reunindo os familiares, disponibilizando o conhecimento de Deus em casa e juntos com o povo de Deus, buscando o Senhor e pedindo a Ele novos tempos da sua graça. Deus abençoe os meus irmãos, um bom dia a todos vocês, uma ótima semana.